Terça-feira, 19 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a solenidade de São José, esposo da Bem-aventurada Virgem. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois de 18 a 21 e o versículo 24a. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje somos convidados a ter diante dos olhos São José com o seu modo humilde e amadurecido de servir e de participar na economia da salvação. Somos convidados a considerar a participação do esposo de Maria no mistério divino que permitirá à Igreja, na sua caminhada para o futuro, juntamente com toda a humanidade, reencontrar continuamente a própria identidade, que tem o seu fundamento no mistério da encarnação. Foi precisamente nesse mistério que José de Nazaré participou como nenhuma outra pessoa, à exceção de Maria, a mãe do Verbo encarnado. Ele participou em tal mistério simultaneamente com Maria, envolvido na realidade do mesmo evento salvífico, e foi depositário do mesmo amor, em virtude do qual o Eterno Pai nos predestinou a sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo. José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nessas palavras está contido o núcleo central da verdade bíblica sobre São José. É o momento da sua existência ao qual se referem em particular os padres da Igreja. O evangelista São Mateus explica o significado desse momento, esboçando também a maneira como José o viveu. Todavia, para se compreender plenamente o seu conteúdo e o seu contexto, é importante ter presente a passagem paralela do Evangelho de São Lucas. Com efeito, a origem da gravidez de Maria por obra do Espírito Santo, posta em relação com o versículo que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Encontra uma descrição mais ampla e mais explícita naquilo que lemos em São Lucas, sobre a anunciação do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. O evangelista tinha afirmado que, no momento da anunciação, Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. A natureza desses esponsais é explicitada indiretamente quando Maria, depois de ter ouvido aquilo que o mensageiro dissera do nascimento do filho, pergunta: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E então lhe foi dada esta resposta: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso mesmo, aquele que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Maria, embora fosse já desposada com José, permanecerá virgem, pois o menino nela concebido, desde o momento da anunciação, era concebido por obra do Espírito Santo. Nesse ponto, o texto de São Lucas coincide com o texto de São Mateus.
e serve-nos para explicar o que lemos neste último. Se depois da promessa de casamento com José se verificou que Maria tinha concebido por obra do Espírito Santo, esse fato corresponde a todo o conteúdo da Anunciação e, em particular, às últimas palavras pronunciadas por Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Correspondendo ao desígnio claro de Deus, Maria, com o passar dos dias e das semanas, manifesta-se diante das pessoas que contava e diante de José como estando grávida, como mulher que deve dar à luz e que traz em si o mistério da maternidade. Nessas circunstâncias, José, seu esposo, sendo justo e não querendo expor a infâmia, resolveu desvincular-se dela secretamente. Ele não sabia como comportar-se perante a surpreendente maternidade de Maria. Buscava certamente uma resposta para essa interrogação inquietante, mas procurava, sobretudo, uma maneira digna de sair daquela situação difícil para ele. Enquanto José pensava nisso, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Existe uma estreita analogia entre a anunciação do texto de São Mateus e a do texto de São Lucas. O mensageiro divino introduz José no mistério da maternidade de Maria. Por fim, rezemos. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.